Sim ou não? Com a pergunta que eu vou colocar. Por favor. E aí, como eu estava dizendo para vocês, todo o conteúdo de bioclimatologia, ele é realmente importante, né? Quando você vai para o campo. Porque você vai entender que tudo aquilo que você estudou, inclusive dos fatores e elementos do clima, né? Como entender melhor o ambiente, vai recair sobre o bem-estar do animal. Então, seja um ambiente natural ou um ambiente modificado, né, construído, ele precisa estar bem adaptado para as necessidades daquele animal ou daquela espécie, né, em si. Então, não tem como você, por exemplo, construir, né, algo para que os animais fiquem, um galpão, por exemplo, para que os animais fiquem instalados ali, se você não reconhecer as especificidades desse ambiente, né, o que é que ele pode trazer de benefícios, né, e de malefícios. Então, a adaptação e a aclimatação animal, ela tem a ver com o sistema termodinâmico, que nada mais é do que o sistema que está envolto, né? O que é que desse sistema a gente consegue sentir, né? O que é que a gente consegue captar? A gente consegue ver ou sentir o calor, né? A gente consegue ver a radiação solar chegando até a gente, apesar de não ser tão visível assim, né? Porque é de forma indireta, a gente não consegue ver o raio como se fosse um microscópio, mas a gente sabe que o raio solar chega até nós por um fator termodinâmico chamado temperatura. A gente sente o calor do sol e por isso a gente consegue saber se tá, hoje está mais quente. Hoje a gente costuma também falar, né, de forma mais do dia a dia. Hoje está mais frio, quando na verdade o sol só está mais o quê? Ameno, né? Então, os animais é da mesma forma, eles sentem a influência do clima da mesma forma como nós, animais racionais, né? Só que eles são ditos irracionais. Então, os animais, eles se portam-se, né, dentro desse sistema termodinâmico que continuamente troca energia com o ambiente. Então, da mesma forma como a gente troca energia com o ambiente, né, uma coisa bem comum do ser humano são as glândulas sudoríparas, né? Quando a gente sua, significa que o teu corpo está sentindo muita energia, que é a radiação solar, e em contrapartida ele está tendo uma reação, uma troca com o ambiente, que é o quê? Dispensando o que? Os líquidos corporais, né? Através do suor. Então, com o animal é do mesmo jeito, só que a gente não consegue perceber tanto assim, né? Quando o animal está fazendo essa troca de energia com o ambiente, mas essa troca existe e esse sistema termodinâmico é o responsável por isso. Então, nesse processo, os fatores externos do ambiente, né? Eles tendem a produzir variações internas dentro do animal, ou seja, dentro do corpo do animal, né? Influenciando na quantidade de energia trocada entre ambos, ou seja, entre o meu ambiente externo e o organismo animal, havendo então a necessidade de ajustes fisiológicos, né, para a ocorrência do balanço de calor. Então, a fisiologia do animal, ela muito importa também para que a gente possa ter um balanço, né, desse recebimento de calor, dessa ocorrência de calor. Então, para que haja uma adaptação, né, desse animal a um dado ambiente, isso vai estar intrinsecamente relacionado com as mudanças estruturais que a gente vai poder fazer, né, nesse ambiente. Sejam elas funcionais ou comportamentais que sejam observadas no animal, né? Para que a gente objetive o quê, professora? Vocês poderiam perguntar. Para que a gente possa objetivar a sobrevivência desse animal, a reprodução desse animal e a produção dele em condições adversas, né? A gente sabe que os animais, eles têm uma certa tolerância ao calor, né? Já que a temperatura é algo que eles sentem de uma forma mais adversa. Então, quando a gente cria um sistema de adaptação, seja ele estrutural, funcional ou comportamental, em detrimento daquilo que a gente observou no animal, a gente vai estar dando para ele, né, condições dele sobreviver, né, dele se reproduzir e dele produzir. A gente viu em aulas passadas que tudo em relação à questão da temperatura no ambiente, que obviamente vai estar correlacionado ao clima da região,
né? E ao microclima daquele lugar vai fazer com que esse animal ele tenha condições de reproduzir ou não, de produzir mais ou menos, né? E, por conseguinte, de sobreviver. Vocês já devem ter visto vários relatos, inclusive no Globo Rural, né? Faz tempo que eu assisti, mas eu assistia muito, principalmente na minha infância, eu assistia muito Globo Rural, né? Porque era o programa que a gente tinha logo cedo no domingo de manhã, que eu acho que ainda é desse jeito. A gente sempre vê relatos, né? E vê em outros jornais também, de animais que não suportam as altas ondas de calor, né? E acabam vindo a falecer por conta dessa questão comportamental, porque o organismo do animal, atrás das variações internas que eu falei logo no início da fala aqui para vocês, elas se reproduzem a ponto do animal não suportar o calor daquele ambiente. Então, quando a gente cria um ambiente para esse animal, a gente precisa lidar com as questões de adaptação, certo? Então, no conceito biológico, né, adaptação é o resultado da ação conjunta de características do animal que sejam morfológicas, anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais, no sentido da gente promover o bem-estar desse animal e favorecer a sobrevivência de um organismo específico, né? De um organismo dentro de um ambiente específico, que é esse animal. Então, vocês poderiam perguntar, professora, então, para cada tipo de animal, digamos que a gente tem o gado, que a gente tem os porcos, tem as galinhas, seriam adaptações diferentes? Com certeza, porque o conceito biológico das características morfológicas de cada um desses animais também vai ser o quê? Diferente, né? Então, essa é a adaptação que a gente conhece mediante o conceito biológico. Mas a gente também tem outra, né? Que é a adaptação genética, que a gente consegue, inclusive, fazer modificações em níveis laboratoriais. Então, a adaptação genética, ela é um conjunto de alterações herdáveis, né? Ou seja, o animal traz nas características dele algo que ele herdou aí dos pais dele, digamos assim, né? Ou seja, nas suas células existem uma adaptação genética, essas alterações foram herdadas. Então, essas características que favorecem a sobrevivência de uma população de indivíduos em um determinado ambiente, podendo envolver modificações evolutivas em muitas gerações, né, como a seleção natural. Ou seja, a gente costuma falar até de uma forma um pouco errônea sobre essa questão, tratando da seleção natural como a lei do mais forte, né? A gente diz, é o mais forte que sobrevive. E a verdade, a fala não é essa. Quem sobrevive é o mais apto, né? Então, na seleção natural, quem sobrevive é o mais apto a se adaptar em determinado ambiente. Seja pelas adaptações genéticas que ele trouxe com ele, né, as alterações herdáveis, ou seja, o que ele trouxe nas características dele, lá no DNA dele, a nível de favorecer a sobrevivência, muito mais do que força, né? Então, as características dos genes daquele animal fez com que ele naturalmente fosse selecionado como mais apto e pelo mesmo conseguisse sobreviver. Ou a aquisição de propriedades genéticas específicas, que é quando a gente faz uma seleção artificial. Vocês já devem ter ouvido falar que a gente hoje em dia tem muito assunto, inclusive, em relação a isso, com melhoramento genético, né? Então, se leva aos laboratórios, né, lá o sêmen do animal e faz todo um trabalho para que haja uma melhora genética daquela raça, né? Ou que haja uma adaptação daquela raça a determinado ambiente. Em geral, quando aquela raça ela não é originária daquele país, daquele tipo de clima, né? Ou de microclima. E quando a gente fala de microclima, é bom salientar aqui para vocês, que a gente vai ver mais um pouco para frente hoje, nada mais é do que o nosso ambiente. Por exemplo, quando a gente está num ambiente externo, por exemplo, caminhando, né, sem paredes e sem um teto, a gente fala que naquele determinado ambiente a gente está vivendo o quê? O clima daquele lugar, daquele ambiente. Mas quando a gente está, por exemplo, debaixo de uma instalação, né, que foi criada para colocar ali
aves, ou que foi criada para colocar porcos. Aquilo ali, a gente já criou um microclima. Por que a gente criou um microclima ali? Porque a temperatura dentro daquele ambiente, ela vai ser diferente do ambiente o quê? Externo, né? Então, digamos que ali, por conta do sombreamento, por conta dos aparelhos de ventilação, a gente tem uma capacidade de resfriamento do ambiente, de melhorar, né, as condições climáticas daquele ambiente para o quê? Para a vida daquela espécie, daquele animal, né? Então, quando a gente trata desse tipo de assunto, a gente está dizendo que, para além do clima que tem fora da instalação, né, onde os animais estão guardados, a gente tem um microclima que foi criado especificamente para a adaptação daqueles animais, evidenciando, objetivando o quê? A sobrevivência daquele determinado animal, mas, principalmente, depois de ter observado as características comportamentais, morfológicas, anatômicas, fisiológicas e bioquímicas daquela espécie. Então, para cada espécie, a gente vai ter o quê? Uma aclimatação diferente. Tá dando para acompanhar, meninas? Ou eu estou falando muito rápido? Porque no EAD a gente fala mais rápido sem querer, né? Sim, dava para dar sim. Tô entendendo tudinho. Beleza. Se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá bom? É porque eu vou falando, porque ninguém vai perguntando, né? Aí a gente costuma ir seguindo o fluxo. Então, voltando aqui, isso sugere a aclimatação. Então, mas o que é a aclimatação, né? Ela se refere às mudanças adaptativas, né? Normalmente produzidas em câmaras climáticas, que é justamente esse ambiente de microclima, esse ambiente dentro da instalação que foi construída para que esses animais fossem colocados, eles vão ser aclimatados. Por quê? Lá fora está uma temperatura, digamos que de 30 a 34 graus, e lá dentro daquela instalação zootécnica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma temperatura bem mais amena, ali de uns 24 graus, para que esses animais, ou até menos, né? Para que esses animais possam estar bem aclimatados, para que eles possam ter bem-estar, né? E que eles não sofram nenhum tipo de perda, seja na produção ou na reprodução, tá certo? Então, isso é importantíssimo que vocês saibam disso, porque quando vocês forem lá para o campo, né, de trabalho de vocês, daqui a algum tempo, e vocês estiverem numa fazenda aí trabalhando, e alguém pedir, lá o dono da fazenda pedir para vocês fazerem uma cobertura, né, uma instalação zootécnica. Vocês não vão construir só por construir, né? O Marcos vai falar dessa parte de instalação zootécnica com vocês, mas toda essa parte de microclima dentro da instalação zootécnica, que vocês chamam muito mais de aclimatação, ela precisa ser vista, né? Então, dentro desse ambiente, a gente tem uma resposta a uma única variável, o quê? Climática. E por que, professora? Ali a gente só vai ter resposta a uma variável climática. Porque dentro daquela instalação zootécnica, você criou uma situação de temperatura, de ventilação, né, para aqueles animais. Eles estão tendo sombreamento, estão tendo uma temperatura que está sendo o quê? Observada sua variação, né, porque a temperatura varia conforme a hora do dia, e espaçamento entre os animais também, porque se os animais ficam muito aglomerados, é óbvio que a quantidade de calor trocada entre o ambiente, ela é bem maior, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele também produz calor daquilo que ele recebe. Então, essa aclimatação, ela é vista a partir desses ajustamentos fisiológicos, né? Adaptativos, duradouros, que foram observados ao longo de um tempo, que vão resultar em um aumento para o animal de tolerância a contínuas ou repetitivas exposições a estressores climáticos, né, como a temperatura que eu já disse. Esses estressores climáticos é aquilo que normalmente são produzidos sob condições de campo. Por exemplo, de novo aqui voltando à questão da temperatura. Um animal, né, digamos que o gado, ele vai ter uma condição, né, de um estressor climático fora de um ambiente que está passando por um sombreamento, né, que é uma instalação zootécnica, no ambiente externo. Por quê? Ele está sofrendo uma quantidade de recebimento de calor bem maior.
ele pode receber também o quê? Chuva, né? Que vai também causar variação de temperatura. Ele também vai receber uma quantidade de vento diferenciada. Ele ainda vai ter um terreno que pode ser adaptado para ele ou não, né? Pode ser solto, então ele vai ter variação nisso aí também. Então, a umidade relativa do ar também faz parte disso. A gente sente muito a questão da umidade relativa do ar, apesar de não vê-la, né? A gente sente quando o ar está mais seco, porque a gente tem mais dificuldade para respirar e, em geral, sente dores, né? Nas narinas. Para o animal é do mesmo jeito, né? Ele pode sentir isso num maior grau ou num menor grau, a depender dos estressores climáticos diários daquele ambiente, que é um ambiente externo e que está para todo o clima que está no ambiente, né? Seja ele um ambiente mais frio, seja ele um ambiente mais quente, beleza? Então, a aclimatação, ela vai se referir a essas mudanças adaptativas. A gente produz isso em câmaras climáticas, ou seja, a gente pega esse clima que a gente vê na parte externa do ambiente e o reproduz numa câmara climática para entender se o animal vai sofrer mais ou menos as variações desse ambiente. E aí a gente cria uma instalação zootécnica que possa atender a todas essas variáveis de bem-estar. Aí vocês poderiam pensar assim, professora, mas isso realmente é tão importante? A gente realmente precisa pensar nisso tudo? Precisa. Se você está pensando aí num animal para reprodução, ainda mais. Se você precisa desse animal para produzir, né, por exemplo, leite, uma quantidade substancial, é muito mais além do que só a ração, né, o que ele come. O que ele sente no ambiente pode influenciar, sim, muito mais do que o que ele só comeu, né? Porque a comida, obviamente, é um nutriente, mas o que ele está sentindo no ambiente pode fazer com que ele produza mais ou produza menos, tá certo? Então, essas repetições que a gente tem dos estressores climáticos, repetindo, estressores climáticos são todos aqueles que a gente sente, né, na natureza, temperatura, precipitação, que é chuva, vento, né, que aí a gente vai ter outras variações em relação ao vento, e umidade relativa do ar. Então, tudo isso é importante para que esse animal ele possa produzir mais e melhor, tá? E possa também reproduzir numa melhor qualidade, tá certo? Então, para a gente poder compreender a adaptação e a aclimatação dos animais de uma forma melhor, né, precisa a gente também discutir os processos que são utilizados pelos animais para manter a temperatura corporal deles, né? Que é relativamente constante. Os animais, eles não têm tanta variação corporal, não, certo? Os mecanismos gerais de adaptação e os específicos que a gente tem para bovinos, aves e suínos. E por que eu já citei eles várias vezes aqui para vocês? Porque são os animais que a gente utiliza de uma forma comercial muito mais no nosso país, né? Que são os bovinos, as aves e os suínos. Então, são animais que a gente sempre estuda mais a questão de adaptação e aclimatação deles, para que os processos que sejam utilizados para manter a temperatura corporal deles não tenha tanta variação, né? Então, isso aí foi mais uma explanação geral, meninas, que eu trouxe aqui para vocês, já que esse seria mais o cerne da nossa última aula, tá bom? E aí vocês podem assistir a videoaula lá, para a gente não perder tanto tempo para o que seria a nossa aula de hoje. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre a questão da influência do estresse térmico, mas eu queria entrar no nosso assunto, que era para o encontro de hoje, tá bom? Para a gente conseguir ganhar tempo para a nossa aula. Eu já tinha prometido que faria esse resumão. No final, eu volto para falar um pouco só para vocês aqui sobre a influência do estresse térmico, tá bom? Sobre a reprodução dos animais. Então, vamos tratar agora do nosso conteúdo, do assunto de hoje, falando sobre os tipos de clima que a gente encontra no Brasil e os fatores climáticos. E por que é que isso é tão importante para a gente também? Primeiro, tudo que a gente vive no nosso ambiente diz respeito ao quê? Ao clima, né?
Ellen, desculpa, eu não tinha visto que você tinha feito uma pergunta aqui. A Ellen fez uma pergunta. Sim, bom dia, Carlos, Daniele, que chegaram depois. Eu dei bom dia para vocês. Ellen fez... Bom dia, tudo jóia, né, querida? A Ellen fez a seguinte pergunta: o clima modifica algum animal, a fisiologia? Justamente isso que eu acho que eu acabei te respondendo de forma indireta, né, Ellen? Eu nem tinha visto a pergunta aqui. Modifica sim, porque o ambiente, ele pode causar aquilo que a gente já citou, né? O bem-estar do animal, ele pode influenciar na produção desse animal e até mesmo na reprodução dele. Então, ele pode, não vou dizer que modificar, mas ele pode alterar aquela característica que já é própria. Porque quando a gente fala de modificar, a gente está falando de algo que é o quê, Ellen? Algo sólido, né? Que não vai mais ter retorno, né? Ou seja, modificou aquela característica do animal e ele não retorna mais para as características iniciais dele. E não é isso. Ele teve uma alteração em detrimento desses estressores climáticos que ele encontrou no determinado ambiente, né, no qual ele está instalado, e que influenciou na qualidade do sêmen desse animal, né, nos animais que no caso são masculinos, né, que tem o sêmen como forma de reprodução maior, então a qualidade desse sêmen pode ser prejudicada por conta disso, e a qualidade também do leite, né, ou até mesmo a qualidade da carne desse animal. Então, isso é um fator que pode estar ligado, sim, a uma alteração, que pode, obviamente, ser convertida depois, né, revertida, a depender da melhora da adaptação e da aclimatação, principalmente, tá? Desse ambiente. Se o ambiente for melhor aclimatado, esse animal vai ter a fisiologia dele o quê? Preservada, né? E a qualidade de tudo que ele produz ou reproduz igualmente, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Então, hoje, a gente tinha para o nosso encontro ver a questão dos tipos de clima no Brasil, né? E dos fatores climáticos. E por que é, professora, que a gente tem que estudar isso? Vamos lá. A maioria de vocês estão residindo entre os estados de quê? Do Tocantins e do Goiás, né? E quando a gente fala sobre climas no Brasil, significa que vocês estão dentro de uma realidade climática do Cerrado brasileiro, né? Que tem um recebimento de energia ao longo do ano de uma forma bem, né, vasta, ou seja, vocês têm a maior parte do ano com muito recebimento de energia, muito calor. Campos Belos é uma prova disso, né? Que a gente tem um recebimento de energia para além do normal. Chegando ali nos meses de finais de agosto, né, mês de setembro, a temperaturas muito altas, né, de até 40 graus. Isso a gente sofre, né, porque sente essa intensidade do calor, o animal sente do mesmo jeito. Professora, e como é que dentro da bioclimatologia a gente pode se beneficiar do estudo do clima, conhecendo ele, para melhorar a vida desse animal? 100%. Por quê? Porque a instalação zootécnica, que vocês vão ver um pouco mais à frente no conteúdo, que vocês vão construir no estado do Tocantins e no estado do Goiás, é totalmente diferente da instalação zootécnica que vocês vão construir, por exemplo, no estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê, professora? Porque as características climáticas desses ambientes são o quê? Diferentes. A gente está dentro do mesmo país, professora. Isso não conta, não? Conta. Significa que a gente vai ter características climáticas em algum momento parecidas, né? Como recebimento de energia ao longo do ano, na maioria dos estados, porque a gente é um país que está dentro da zona tropical, né? Falando de clima, certo? E que estamos ali, ó, bem retinho, próximo à linha do Equador, que é onde a gente recebe a maior quantidade de energia no nosso planeta. Todos os países, né, todos os continentes que estão bem próximos à linha do Equador, eles recebem uma quantidade bem maior de energia. A saber, energia
É a mesma coisa de que radiação solar, certo? Para o pessoal que chegou um pouquinho depois. Então, quando a gente fala disso, o estudo do clima, ele vai ser importantíssimo, porque digamos que Daniel vá trabalhar lá no estado do Amazonas, né? As características climáticas do estado do Amazonas são muito diferentes das características do estado de Goiás e Tocantins. Então, a instalação zootécnica que ele vai construir lá precisa atender ao que aquela região tem como especificidade climática, né? Lá, Daniel vai ter que criar um clima. Só um minuto, pessoal, que o cachorro começou a latir aqui. Gente, desculpa, viu? É porque o cachorro latiu aqui, aí é só a bênção. Vamos lá. E aí, quando a gente fala dessas questões das alterações que a gente vai ter em determinados ambientes, aí a gente já pensa, lá no estado do Amazonas, a gente tem o quê? Um clima mais chuvoso e quente, né? Que é bem diferente do clima que a gente tem aonde? Aqui no estado de Goiás. Gente, desculpa aí, tá? Então, lá no estado do Amazonas, a gente tem uma situação totalmente diferenciada, né? Por quê? Porque lá é mais quente e úmido, diferente do que a gente vai ter no Tocantins e no Goiás, que é o quê? Quente e seco. Então, as características que a gente vai encontrar nesses ambientes, elas são muito diferentes, né? Para a adaptação desse animal. E um ambiente, a ventilação vai ter que ser diferente, a construção zootécnica vai também ser diferente e a ventilação recebida também vai ser diferente, porque a umidade relativa do ar ela é bem maior lá no estado do Amazonas do que a umidade relativa do ar que a gente encontra nos estados do Goiás e do Tocantins, que é bem mais o quê? Bem mais baixa e por isso também mais seca, né? Então o animal ele vai sentir as diferenças dos estressores climáticos, que são os elementos do clima e os fatores climáticos nesse ambiente, beleza? Então, a gente já tem aí uma diferenciação bem importante de ser considerada e ainda mais da gente entender os tipos de clima que a gente vai ter no nosso país, tá certo? Então, vamos lá. Quais são, né, os tipos de clima que a gente tem no nosso país? Em geral, a gente tem 6, né? Eles também são subdivididos, mas vocês não precisam saber das mini classificações, né? Basta que vocês saibam dessa classificação mais geral. Então, os tipos de clima que a gente vai encontrar no Brasil são o equatorial, que é o que a gente vai encontrar lá no Amazonas, certo? Que eu acabei de citar. O tropical, que a gente vai encontrar em toda essa região que pega os estados do Tocantins, do Goiás, Mato Grosso do Sul. Subtropical, que a gente vai pegar lá naquela região mais ao sul do Brasil, que tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis, beleza? O semiárido nordestino, né, que pega ali uma porção bem considerável do Nordeste brasileiro. O tropical de altitude, que a gente encontra mais ali na região sudeste. E o tropical atlântico, que é o que a gente chama de faixa de zona perto do Atlântico, né? Por isso que a gente chama de tropical atlântico, porque pega toda a faixa que fica na costa tropical brasileira, na costa o quê? Marítima, né? Então, todos os estados que têm uma parte ali da costa marítima, que pegam ali o mar, né? A gente vai chamar que aquele tipo de clima é tropical atlântico. E nessa região a gente também cria animais como esse que a gente citou, obviamente que cria, né? Lógico que há regiões que a gente tem uma facilidade maior, né, de concentração de criatórios, né, que é o caso aqui da região centro-oeste brasileira, onde a gente tem diversos tipos de animais, como principalmente o gado de corte, né, e o gado leiteiro, que é muito utilizado para ir
os seus produtos para as demais regiões brasileiras, né? Mas quando a gente fala de separação por tipos de clima no Brasil, a gente tem 6. Vamos lá, repetindo: equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude e o tropical atlântico, certo? Então, qual é o clima que vai ser originário dessa região que a gente está instalado? Né? Vai ser o clima o quê? O clima tropical. Ele faz parte do clima do Brasil Central, tá bom? Então, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins pegam essa vertente do clima tropical, beleza? Que é o clima que a gente também encontra como mais adaptativo das outras das outras regiões, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente sempre fala assim, Brasil, um país tropical, porque a gente tem características dessa variação, né, de temperatura dentro desse clima, de uma forma mais característica em relação ao Brasil inteiro e também de forma mais intrínseca em relação ao Brasil Central, que é onde nós estamos instalados, beleza? Então, as temperaturas em geral, nessa região que a gente está instalado, né, principalmente Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, são temperaturas elevadas, como a gente já sabe, né, variando sempre aí entre a casa dos 29, 32 graus diariamente, que já é bem normal, e uma amplitude térmica entre 5 e 7 graus. E o que é essa amplitude térmica? Essa amplitude térmica é a variação que a gente vai ter entre a menor temperatura e a maior temperatura durante vários dias, né, numa sequência temporal. Então, digamos que a gente tende a variar, né, diariamente aí, lógico que isso é feito um estudo temporal, ou seja, de muitos anos, para que a gente consiga ter uma variação concisa de dizer que entre a menor temperatura, que pode variar aí entre as temperaturas que eu falei para vocês, né, de 28 graus até 5 ou 7 graus a mais, né? Então, a gente tem essa diferenciação, que é o que a gente chama de amplitude térmica, e que vai existir em todas as regiões brasileiras e em todos os tipos de clima, certo? Eu estou citando aqui o nosso, porque é mais fácil da gente entender dentro da nossa realidade, tá bom? Então, as estações do ano, elas tendem a ser bem definidas, né? Bem definidas entre aspas. A gente vai dizer que a gente tem uma estação seca e a outra chuvosa. Aí vocês podem dizer, professora, mas a gente não tem as outras estações? Nós temos todas elas, né? As 4 estações. Só que a nível de Brasil, essas 4 estações, elas não são tão bem definidas, não. Né? A gente não consegue ver outono, primavera, inverno e verão de forma separada, ou seja, a gente não tem um outono onde, em geral, as folhas caem, né, das árvores. Uma primavera florida, um verão de muito calor, apesar da gente ter temperaturas mais altas. Eu vou explicar como é o nosso verão. E um inverno que muito frio, né? Ou, como a gente costuma dizer, um inverno chuvoso. Quando no Brasil, pessoal, a nossa característica climática, ela é de quê? No verão, chove mais, né? A gente tem aumento de temperatura? Tem. E com esse aumento de temperatura, a gente tende a ter o quê? Mais chuvas. Então, o nosso verão começa ali no dia 20 de dezembro, né? E termina no mês de março, e a gente tem aí um período que tende a ser mais chuvoso nas diversas regiões brasileiras. E o nosso inverno, que a gente aprendeu que no inverno chove, né? O nosso inverno é o quê? Seco, né? Então, como a gente não consegue fazer essa diferenciação climática, em geral, de forma leiga, a gente só consegue fazer isso quando a gente estuda, de fato, o que são os tipos de clima, como vocês estão estudando agora, aí a gente consegue entender quais são as características de cada uma dessas estações ao longo do ano dentro do nosso país. Mas as características que a gente consegue perceber mais dentro dessa região do Brasil Central, que é o que a gente está citando mais agora, dentro de um clima tropical, é de que a gente tem uma estação que a gente considera seca e uma estação que a gente considera o quê? Chuvosa, né? Então, a gente só consegue fazer essa diferenciação maior porque é o que é mais claro para a gente, que a gente consegue perceber mais no nosso dia a dia, certo? Então,
Só para frisar bem, dentro aí dessa região do Brasil Central, onde nós estamos instalados, a estação chuvosa, ela ocorre no verão e a seca no inverno. Então, a gente vai ter aí um período no ano que a gente vai declarar como inverno e é onde a gente realmente não possui uma quantidade significativa de chuva ou que realmente não venha a chover, tá certo? Pessoal, dá dando para caminhar até aí, belezinha? Porque quando a aula é assim, só falando no EAD, a gente não para muito, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre essa questão dos tipos de clima? Ou mais acentuadamente sobre o tipo de clima que a gente encontra aqui, né, na nossa região do Centro-Oeste? Ou tá Não, legal? minha dúvida era por que que no inverno fazia tanto calor e no verão chovia. Essa era a minha dúvida. Deu para entender melhor agora, Daniel, ou não? Agora deu para entender. Isso, então, é, eu sei que a gente sempre se depara com os tipos de comparação, Daniel, que é em relação aos países da Europa. Lá na Europa, a gente tem uma condição climática, obviamente, diferente, né? E as características das estações climáticas lá, elas acabam o quê? Realmente tendo uma separação mais fidedigna, eu posso dizer assim para vocês, tá certo? Em relação ao quê, professora? Em relação a essas estações, a gente consegue ter um outono bem definido, uma primavera bem definida, um verão bem definido e um inverno bem definido. Agora, lá, é justamente assim, o inverno é muito quente, sem chuva, e o verão, né, é muito quente e sem chuva, e o inverno deles é frio e com chuva, né? Então, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O nosso verão, ele é chuvoso, tá bom? E o nosso inverno é o quê? Seco, né? E, em geral, quente, né? Também. A professora, e o nosso verão, ele também não é quente, não. Ele é quente, mas a gente tem uma variação de temperatura, Carlos, que precisa ser considerada. Por quê? Porque quando chove, essa temperatura o quê? Cai, né? E a gente tende a ter o quê? Dias mais frios. Mas justamente por conta dessa diferença na temperatura, essa variação de temperatura tão rápida, a gente consegue ter ambientes o quê? Quentes, né? E chuvosos. É tanto que tem dia que a gente diz assim, nossa, mas tá quente e úmido, tá parecendo que a gente tá na Amazônia, né? Que lá, em geral, chove todo dia e é muito quente. É uma característica daquela região, né? Climática daquela região. A nossa é essa, de que no período do verão a gente tem essa variação de temperatura, dias que são quentes sim, mas que quando chove a gente obviamente tem uma amenização dessas temperaturas, né? E que tende a chover mais. Então, isso faz parte das características do nosso ambiente, beleza? Então, quando a gente fala dos símbolos ou das classificações, né, que a gente utiliza para o clima, eu não vou estar falando delas de forma muito específica, porque eu acredito que isso não interessa para vocês, né? Eu quis falar de uma forma mais geral, mas citando cada um dos tipos de clima do Brasil, porque é como eu falei lá no início. Qualquer um de vocês aí pode sair da região onde está instalado e ir para uma outra região, né, no Brasil. E aí, obviamente, que as especificidades climáticas dessa região é que vão dizer qual é o tipo de instalação zootécnica que vocês vão construir para determinada espécie animal, tá certo? Então, a gente faz a classificação climática no Brasil através de um cara chamado Kipon, né, ou Kipen, a depender de como a pessoa gostar de chamar o nome dele. Então, a classificação que a gente dá para os climas brasileiros foi feita por esse cientista. Então, a gente diz que a classificação climática dos elementos e dos fatores climáticos do clima brasileiro foi dada através da classificação de Kippen. Então, a gente tem clima dentro do Brasil que é considerado quente e úmido, a gente tem clima que é considerado árido ou semiárido, e a gente tem o clima considerado mesotérmico, que é o subtropical ou temperado, né? E a gente tem
todas essas variações dentro do nosso país. Essas características que eu falei agora aqui para vocês, elas são características mais gerais do clima, né, de uma determinada região. Quando a gente quer falar sobre características do clima dessa região, mas falando do regime de chuva, a gente utiliza outros tipos de denominações, né? A gente vai dizer que aquele clima, ele é quente e úmido, e sempre úmido, né? Que é uma característica lá do Amazonas, como eu já citei para vocês, que ele é continuamente quente e úmido, e sempre úmido, por quê? Porque tem a floresta que possibilita essa umidade relativa no ar bem maior, né? Ou o subclima, digamos assim, né? Monsônico e predominantemente úmido, as chuvas de inverno, ou chuvas de outono de inverno, chuvas de verão, que é o que acontece na maior parte do Brasil, e principalmente na nossa região, que tem o clima o quê? Tropical, né? Que a gente já citou, que essa região central do Brasil tem um clima tropical, e as chuvas de verão e outono. E a gente ainda pode classificar também o clima quanto à temperatura que é característica da região, como quente, né, verões quentes ou verões brandos. Então, quando a gente cita essas características aqui, que obviamente não é para vocês decorarem isso, é só a título de conhecimento, a gente consegue classificar o clima brasileiro em 6 grandes eixos, né, como a gente já colocou aqui, mas a gente também consegue separar ainda mais essa classificação. Então, vocês poderiam perguntar, professora, lá no clima que a gente vai ter lá na Amazonas, né? É um clima que é considerado equatorial, né? Como a gente já citou aqui, ele vai ser um clima equatorial e dentro dessa classificação que a senhora falou agora, o que é que a gente pode considerar, né? A gente vai considerar que o clima do Amazonas é um clima equatorial, um clima geralmente quente e úmido, né? Nas suas particularidades do seu regime de chuva, a gente vai dizer que ele é um clima que pode ser considerado sempre úmido ou monsônico e predominantemente úmido, né? E quanto à sua característica de temperatura, a gente pode dizer que ele é o quê? Quente. Então, se a gente fosse classificar agora o clima que a gente encontra lá naquela região do Amazonas, a gente denominaria ele como um clima equatorial, clima quente e úmido, que são as especificidades, as características menores, tá, pessoal? Mas que estão dentro desse clima maior, né? Então, a gente diria que ele é um clima também equatorial e um clima quente e úmido, um clima também sempre úmido em relação ao seu regime de chuva, e quanto às suas características de temperatura, um clima sempre considerado quente. Então, tudo isso que a gente estuda em relação à temperatura, à quantidade de chuva, ao recebimento de vento, né, e da umidade relativa do ar, ele é considerado importante, né, e até mesmo preponderante para essas regiões, porque, como eu já falei outras vezes aqui para vocês, né, se a gente não tem conhecimento dessas zonas climáticas dentro do nosso país, quando a gente for a campo realmente para trabalhar, o que é que vai acontecer? A gente vai sentir dificuldade de executar um bom plano de aclimatação para esse animal, que foi o que a gente estudou logo no início da nossa aula hoje, né? E ainda mais de adaptação desse animal. Por quê? Porque um animal, ele precisa para poder se adaptar, né, a determinado ambiente, ele precisa de uma aclimatação, o quê? De efeito ótimo, que possua, para a adaptação perfeita do animal, que a gente viu lá que a adaptação está ligada ao conceito biológico, a adaptação genética, né, a gente precisa dos ajustamentos fisiológicos desse animal, né, a gente precisa entender a tolerância desse animal ao ambiente, né? Se as contínuas e repetitivas exposições desse animal aos estressores climáticos que são produzidos no campo, né? Ou seja, na parte externa desses ambientes construídos, que são as instalações zootécnicas, se o animal teve boa resposta ou não.
E, repetindo, quando a gente quer saber da boa resposta do animal a um tipo de aclimatação ou a um tipo de clima que ele encontrou como fator externo, a gente precisa entender o quê? Entender se a reprodução desse animal está sendo conveniente à espécie desse animal, né, à raça desse animal, e à produção dele, né, e ao bem-estar desse animal. Se o animal não tem bem-estar, em detrimento da aclimatação que foi criada para ele, dessa adaptação que foi criada para o seu organismo, o animal vai vir a sofrer, né, e a gente vai ter perda em todos esses três vieses que a gente falou, de reprodução, produção e bem-estar desse animal, tá certo? Então, quando a gente fala sobre a questão comportamental do animal, os níveis fisiológicos dele vão ser medidos, né, através dessa vivência de campo que o animal teve, né? Então, a gente não coloca o animal, ou seja, cria um ambiente zootécnico para ele, né, uma instalação zootécnica do nada, não. A gente tem que criar o quê? Um ambiente de estudo, entender quais são as temperaturas desse ambiente, se chove mais, se chove menos, quais são os meses do ano que chove mais e que chove menos. A partir dessas instruções aí, qual é a umidade relativa do ar, a quantidade de vento recebido durante o dia, para que o melhor ambiente possa ser o quê? Construído para esse animal. Isso influencia uma característica que a gente vê que os animais sofrem muito, né? Que é a influência do estresse térmico, que é a variação de temperatura, né? Então, como eu já falei para vocês lá no início da nossa aula, o nosso país recebe uma quantidade de energia muito grande durante o ano, né? Porque a gente está bem ali no eixo da linha do Equador. E para a gente conseguir ter uma melhora na produção e na reprodução e no bem-estar do animal, a gente precisa ter muito conhecimento de clima, para que a nossa instalação zootécnica possa criar um ambiente de melhor reprodução, de melhor produção e de bem-estar para esse animal. Então, se você não conhece de clima, você não vai conseguir trabalhar as questões genéticas do animal também, né? Que são a níveis de fertilidade. Aquele animal, ele pode ter vindo com uma excelente característica genética, ele pode ter sido modificado em laboratório, né? Para se adaptar àquele determinado tipo de clima no qual ele está sendo colocado, mas se houver variação ainda nesse ambiente, ele não vai se adaptar e vai causar um estresse térmico que vai ocasionar uma perda da reprodução. E isso tanto faz, tá? Como, por exemplo, se for um bovino de corte ou um bovino leiteiro, né? Isso vai ser indiferível. Por quê? Porque vai causar prejuízo, né? Então, a importância da gente entender o estresse térmico para a reprodução dos animais é importantíssima, porque, inclusive, a Ellen fez uma pergunta bem importante, né, Ellen? Que a gente, ela fez em relação à questão da fisiologia, se implicar, e é óbvio que o estresse, ele influencia, né, na fisiologia desse animal e, consequentemente, na reprodução dele, tá certo? E aí, pessoal, me façam perguntas, questionamentos, estou à disposição de vocês para respondê-los. Eu quero que vocês me perguntem as coisas aí, curiosidades. Não sejam tímidos, perguntem. Professora? Oi, querida. No caso dessa nossa disciplina de bioclimatologia, no quesito nossa profissão, um exemplo, ao chegar numa fazenda, a senhora tinha explicado que tem a possibilidade de que a gente faça monitore algum tipo de construção, né, ambientalizada, ou para climatização, certo? Certo. Então, a importância de estudar essa disciplina é desenvolver essa parte também. Então, a zootecnia, ela abrange muita coisa. Muita coisa, com certeza. Vocês vão ver logo mais, Ellen, que quem vai trabalhar com isso vai ser o Marcos com vocês no próximo módulo, instalação zootécnica. Inclusive, vocês vão aprender, né, a ter uma noção de construção de noção zootécnica. Lógico que vocês não são engenheiros,
mas vocês vão ter noção dessa construção. Por quê? Porque por mais que o engenheiro ele vá numa fazenda, Ellen, e ele seja chamado para construir um galpão, né, para aves, que ele seja convidado para construir, para fazer um projeto, né, de uma instalação zootécnica, a única pessoa que vai ser capaz de dizer que aquele ambiente que está lá no papel desenhado, com as medidas e estruturas e tudo mais, é favorável para a vida do animal, para a reprodução dele, para a produção dele e para o bem-estar do animal, são vocês zootecnistas. O engenheiro, ele não tem condição de fazer isso. Por quê? Porque ele não estudou para isso, entendeu? Então, vocês são os profissionais capacitados para dizer, o projeto está muito bonito, né? Um engenheiro civil faria ele. Mas essa altura aqui, ela não é condizente para o sentido de ventilação. A gente precisa colocar medidores de temperatura, a gente precisa colocar medidores de umidade relativa do ar, precisamos colocar ventiladores para que esses animais sintam menos a influência do ambiente externo, né? Esse ambiente ao lado precisa ser construído de forma que ele também tenha sombreamento ao lado e não só na parte superior, né, da construção. Então, o único profissional que vai poder mediar isso são vocês. Porque por mais que o projeto que ele tenha construído da instalação zootécnica seja um projeto bonito, seja um projeto bacana, se não tiver as especificidades que só vocês vão ter estudado em relação a clima e a ambiente animal, vai dar ruim no projeto de todo jeito. Por quê? Porque ele vai construir um projeto muito bacana, mas, no fim das contas, o animal não vai ter bem-estar, a reprodução dele vai ser prejudicada e a produção também, né? E quando eu falo de produção, Ellen, não é só em relação ao leite, por exemplo, do animal, né? Ou produção de ovos. Eu também estou falando da qualidade da carne desse animal, né? Por mais que a genética do animal seja boa, se o ambiente não for favorável, ele não vai atender às especificações que é do produtor, né, daquela fazenda, ou seja, do dono. Ela não vai atender. Por quê? Porque o ambiente não é favorável para a reprodução daquele animal, porque a fisiologia, ela vai estar ligada assim, e ela pode ser alterada por conta do microclima daquele ambiente. Então, aí você poderia me dizer, mas professora, o engenheiro, ele não tem essa noção de clima, não? Ele viu isso com toda certeza na faculdade dele, porque até para ele construir um edifício, para ele construir uma casa, um prédio, uma instalação zootécnica, quaisquer outras coisas, ele tem que ter estudado o clima também, porque o vento influencia, a quantidade de recebimento de sol, né, que aquele edifício vai receber norte, sul, leste, oeste, ao redor, né, do edifício ao longo do dia, também vai influenciar. Então, tudo isso conta, e ele vai ter estudado, mas ele não vai ter estudado sobre bem-estar animal, ele não vai ter estudado sobre as especificidades, né, daquele animal. Ele pode até entender sobre o clima da região, mas ele não vai entender sobre animais. Então, o projeto pode ter tido a melhor intenção do mundo, mas se não tiver um zootecnista, né, para fazer essa avaliação da influência dos estressores climáticos, da influência dos elementos climáticos e da influência dos fatores climáticos, que são a mesma coisa. Eu estou repetindo os nomes porque vocês vão escutar os três, tá certo? Em algum momento. O projeto não vai atender à finalidade dele, que é o quê? A melhora da produção do animal, a melhora da reprodução desse animal e do bem-estar dele, né? Porque, inclusive, o ambiente, ele precisa ser para a quantidade específica, ou um número X de animais, que se tiver animais a mais ali dentro daquele ambiente, também não vai servir você ter colocado medidores, aferidores de temperatura, de ventilação, né, da qualidade daquele ambiente. Então, sem vocês, não tem condições desse ambiente ser o mais qualificado possível. Por isso que bioclimatologia é tão importante. Por quê? Porque vocês aprendem tudo isso para chegar lá no campo e dizer, esse ambiente aqui, a gente mora no estado do Tocantins e vocês vão para uma fazenda. Chega lá,
vai ser construído uma instalação zootécnica como um galpão para aves, né? Para aves que, obviamente, vai ter a reprodução ali, né, desses animais e vai ter a produção de ovos e depois o abate também para a venda da carne desse animal. E vocês precisam opinar, né, sobre qual é o melhor tipo de instalação zootécnica para aquela região. Aí eu pergunto para vocês, diante disso que vocês ouviram hoje, apesar de vocês não terem captado todas as informações, como é que vocês acham que vocês poderiam opinar em relação a uma instalação zootécnica que fosse construída entre os estados do Goiás e do Tocantins? Quais são as especificidades que necessitariam, né, ser levadas em conta em relação ao que a gente falou de temperatura, de chuva, de vento, de umidade relativa do ar, para que o ambiente seja bom para os animais que, em geral, a gente tem na região, gado, aves e suínos. O que é que vocês me dizem? Uma boa ventilação, uma umidade considerável. Certo. O que mais? Ventilação, a umidade, né, ser considerada. Não tenho vergonha não, gente. Se errar, tá aqui para aprender. Professor, seria, no caso, uma pesquisa de artigo, ou de campo, ou de profissional, para saber os melhores tipos de instalação da região para ser considerado um determinado tipo de animal? Alguns tipos de pesquisa, no caso? Então, Ellen, Carlos acertou, tá? 2 que você colocou aí, você falou de umidade, de ventilação, e também tem a questão de temperatura, né? Os meses que são mais chuvosos, os meses que são mais secos, né? Ellen, em relação a isso que você colocou aí, é interessante, obviamente, né, que vocês procurem estudar sempre sobre pesquisas que vão ter em artigos sobre essa temática em relação quais são os melhores ambientes zootécnicos para aves, quais são os melhores ambientes zootécnicos para gado, quais são os melhores ambientes zootécnicos para suínos. Eu estou citando esses 3 porque é a produção maior que a gente tem no Brasil, tá certo? A nível de país. Mas não só isso, Ellen. Você teria que ter um conhecimento mais aprofundado sobre o clima da região, né? Qual é a quantidade de meses que a gente tem que são secos aqui no Tocantins e aqui no Goiás? Quais são os meses que chovem mais aqui no Goiás e no Tocantins? Quando chove mais, a temperatura ela é elevada, ou seja, a temperatura é maior ou é menor? Se ela é maior, ela está em que casa? Nos 30 graus, 34 graus, 40 graus. Se ela é menor, ela está em que nível? 20 graus, 19 graus, 23 graus. Está dando para entender o que eu estou colocando aqui? Então, você tem que fazer um estudo do ambiente. Não é simplesmente ler o artigo. Você teria que, por exemplo, no INEMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, e ver quais são os meses do ano que chove mais no Tocantins. Quais são os meses do ano que chove menos ou que não chove nada no Tocantins? Qual é a temperatura ao longo do ano no estado do Tocantins? Há meses que são mais quentes? Há meses que são mais amenos? Há meses que podem ser considerados frios? Por que isso tudo tem que ser colocado, Ellen? Porque a instalação zootécnica, ela precisa atender às variações de temperatura também, né? Você vai ter meses que vai ser o quê? Que vão ser mais quentes, meses que vão ser amenos e meses que vão ser mais frios. Mas você não vai construir uma instalação zootécnica para cada coisa, certo? Ela é uma só para atender às especificidades daquele animal ao longo do ano. Então, se em determinada época do ano está mais frio, professora, e a gente colocou um sistema de refrigeração para as aves, e um sistema de ventilação, simples, desliga o sistema de refrigeração e deixa, ou então diminui a sua capacidade e deixa o sistema de ventilação, porque de todo jeito os animais estão trocando energia com o ambiente e entre eles. Então, eles vão sentir calor de alguma forma. Se tiver muito, muito frio e você estiver lá na região sul, que pode vir a nevar, você vai desligar o quê? O sistema de resfriação, né?
do ambiente e de resfriamento, e também vai desligar o quê? O sistema de ventilação. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui? Que vocês têm que fazer um estudo do ambiente, né? Entender as características daquele ambiente, não só para um mês, mas para os meses de janeiro ao quê? Dezembro, as variações de temperatura que tem ao longo do dia e estimar isso. Ah, professora, então quer dizer que durante o dia a gente também pode ter mudanças nessa temperatura? Pode. A gente tem que estar atento a isso? Tem. Tem que ir lá e fazer a alteração. Por exemplo, hoje a gente tem, em geral, um mês que é considerado quente, mas a temperatura aumentou para o dia de hoje. E os animais começaram a sofrer com isso, né? A não ter um bem-estar adequado, que vai influenciar na perda produtiva. O que é que a gente pode fazer? Aumenta o sistema de ventilação, aumenta o sistema de resfriamento, para que esses animais consigam ter um conforto térmico melhor. Porque se esse conforto térmico não for melhorado, dentro daquela instalação zootécnica, os animais vão começar a sofrer por estresse térmico e perder o quê? A capacidade produtiva e reprodutiva deles. Então, a característica do clima da região, ela não vai mudar, Ellen, Carlos, Ana, Daniela e Sheila. Não vai mudar. E por que não vai mudar, professora? Ela não muda porque o clima, para ele ser diagnosticado, a gente precisa de uma base de 30 anos de dados para dizer que o clima de determinada região é daquele jeito. O que vai acontecer com o clima é o quê? É variar. Ele vai mudar ao longo do ano. Mas, certamente, se a gente tem chuva de dezembro a março, isso foi estudado ao longo de 30 anos. Então, possivelmente, todos os anos a gente vai ter chuva de dezembro a março, de dezembro de um ano a março do outro ano. A gente vai ter dias secos, vai. Digamos que a gente tem de mês seco de abril a julho. Então, isso vai repetir com uma certa seguridade ao longo dos anos. Em geral, vai. A gente pode ter uma outra chuva perdida ali, né? Com mais intensidade ao longo desses meses, porém, isso não vai modificar aquela instalação zootécnica que você fez. Por quê? Porque você pensou em tudo. Você pensou que no dia que chover mais, o ambiente ainda assim pode ser readequado sem prejuízo para o bem-estar daquele animal, certo? Então, conhecer o ambiente é prioritário para que a saúde daquele animal, nos diversos níveis, tanto produtiva como reprodutiva, ela possa ser preservada, tá certo? Deu para entender, Ellen? Sim, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Estão aqui para atendê-los. Professora? Fica à vontade. Me diz uma coisa, com relação, assim, antigamente, principalmente na nossa região, aqui na época de em torno de finalzinho de setembro até março, era muita chuva mesmo, aquele inverno assim, você ficava dias sem ver o sol. E agora a gente percebe que há uma escassez muito grande de chuva, muito grande mesmo. Às vezes dá uma chuvadinha aqui e some. Isso tem a ver com relação a essa questão que o pessoal fala esqueci a palavra aqui agora. Mudança climática? Isso, tipo assim, que questão de desmatamento, alguma coisa nesse sentido, porque não faz sentido. Cada ano que passa, a chuva some cada vez mais. Eu penso que daqui a um dia não vai existir mais chuva. Que exatamente isso, Ana. Você diagnosticou muito bem. Só repete qual foi a região que você tem percebido isso, que eu não consegui te entender no início. A nossa região aqui de Campos Belos, a nossa cidade aqui, essa entorno aqui, entendeu? Hoje a frequência de chuva, eu posso dizer que é mínima em termos aí de 20 anos atrás. Entendeu? E quando chove bastante em um dia e desaparece a chuva. Isso é uma característica, Ana Paula, realmente de que, se você já está dizendo que você tem percebido isso ao longo aí de 20 anos, isso já está mostrando para a gente que o clima da região ele está sendo modificado
ao longo dos anos. Se essa característica ela tem sido repetitiva, há uma grande possibilidade de que, daqui a algum tempo, o clima da região de Campos Belos, em relação aos meses da estação chuvosa, se diferencie, né? Você já está fazendo um padrão, que é o que a gente chama na climatologia de normal climatológica, né? Que é quando a gente tem uma normal climatológica, ela é uma normal de 30 anos, né? A gente diz que num período normal de 30 anos, o clima, ele manteve um certo padrão de meses chuvosos e de meses secos, onde a temperatura variou para mais e para menos tanto, e que a gente teve uma quantidade de chuvas em relação a milímetro maior ou menor. Se você já tem feito essa percepção, isso significa que o clima, de fato, da região está mudando. Como é que a gente consegue realmente asseverar isso, né? Ou seja, diagnosticar e comprovar. Se, ao longo desses 20 anos, alguém tiver feito a coleta, né, de dados de temperatura e precipitação, que são os dois dados mais importantes para a gente poder fazer a análise climática. A quantidade de chuvas e a quantidade de temperatura diária, mensal e anual, para a gente ter aí durante 30 anos. Eu sei que em Taguatinga, né, que é onde eu sei que tem a estação meteorológica mais próxima, aí de Campos Belos, eles fazem essas coletas, né, diárias e mensais. Eu não sei como se dá o trabalho. Por ser um estado próximo e por estar dentro de uma mesma região climática, a gente consegue fazer essa aproximação. E sim, você fez uma ótima avaliação também, de que essas mudanças têm sido ocasionadas em detrimento das mudanças climáticas. A saber, principalmente porque a região do Cerrado brasileiro é uma das regiões mais desmatadas do Brasil, né? Assim como a Mata Atlântica já foi e como a Amazônia é desmatada hoje em dia. Então, cada vez mais que a gente perde o espaço que a gente tem, né, de vegetação para se tornar pastagens, por exemplo, a gente está perdendo a capacidade de fazer trocas com o ambiente. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem perdas aí que, em geral, não conseguem ser o quê? Retornadas para o ambiente. Então, pode ser que em algum momento, como você já tem percebido isso, e a Daniele também já percebeu, que tem tido uma diminuição brusca, né, dessa quantidade de chuvas, e que também, quando vem a chover, chove muito num dia e para, isso é um aspecto de mudança climática que está sendo ocasionada nesse ambiente. A gente sabe que tem mudanças climáticas que são ocasionadas de uma forma natural, mas essas, em geral, são por origem antrópica, né? Ou seja, por alterações causadas no ambiente através do homem, né? Então, isso não significa também que o que eu estou dizendo aqui é para a gente parar de produzir. O que a gente precisa fazer é produzir de uma forma sustentável, né? Então, aprender a ter uma quantidade de animais no menor espaço, o que na zootecnia a gente já consegue fazer isso, né? E deixar o ambiente cada vez mais com vegetação. Quanto mais vegetação a gente tem num lugar, quanto mais árvores a gente tem num lugar, mais esse ambiente vai ser úmido, mais trocas a gente faz com o ambiente e mais capacidade da gente também ter chuvas naquele lugar. Quanto menos vegetação a gente tem em determinado espaço, mais um ambiente seco a gente vai ter. E por quê, professora? Porque isso diminui a nossa capacidade de precipitação, e se diminui a nossa capacidade de precipitação, vai diminuir a nossa capacidade de umidade relativa do ar. O que vai implicar também numa quantidade menor de pastagens, né, e também de qualidade dessas pastagens. Então, para a gente poder produzir bem, a gente também precisa dessa vegetação, né, a depender aí do tipo de capim que é utilizado para alimentar esses animais. Então, tudo isso precisa ser balizado. Então, se vocês têm percebido essa diferenciação, essa variação climática, né, significa que em algum momento o clima da
candidato para mais seco, né? E menos chuvoso, o que é muito ruim para uma região de cerrado. Por quê? Porque a região de cerrado, ela já é naturalmente uma região quente, seca, né? Já é uma característica do clima da região. E se você aprofunda isso a partir das mudanças que o ambiente tem por conta das questões de mudanças que o homem causa no ambiente, isso só tende a piorar, né? Então, isso que você tem percebido, Daniele, isso que você tem percebido, Ana, infelizmente, é uma realidade, né? E tende a piorar cada vez mais, né? Infelizmente, tem sido assim. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Sim. Sim. Ótimo. Pode perguntar mais. Doutora, Oi, Sheila, fica à vontade. para ressaltar o que Dani e a Ana falou, o período que fazia muito frio em Campos Belo, que era no período no final de maio até no início de agosto, já não faz mais frio. E para confirmar o que a Ana falou, tem 19 anos. A última vez que choveu e que ficou no estado que ela falou assim, que sem ver o sol, foi quando eu tive o meu primeiro filho, que ele está com 19 anos. Aí dessa época para cá, no ano seguinte, que foi 2002 para 2003, a chuva já começou a diminuir. Então, como é interessante, né? Nós somos também fatores de entendimento do clima, porque vocês conseguiram perceber, inclusive fazendo uma avaliação temporal de como essa variação tem acontecido, né? E aí vocês poderiam dizer, professora, mas essa variação, o clima muda assim de uma hora para outra? Não, ele não muda de uma hora para outra, né? Vocês perceberam que a partir de determinado ano, as coisas começaram a mudar. Naquele ano, vocês certamente, a primeira vez que aconteceu, vocês denotaram assim, deve ter sido porque mudou um pouco, né, o clima, mas depois volta. E não existe isso no clima. Vocês viram que continuamente isso continuou o quê? Acontecendo, né? E essa continuidade dos eventos climáticos já está quase que estabelecendo uma nova forma de vocês entenderem o clima da região. Daqui a 9 anos, 10 anos, né, se já fizer 20 anos isso aí, daqui a 10 anos, se isso continuar acontecendo, certamente o clima da região ele vai ser modificado em relação à sua estação chuvosa e à sua estação o quê? De seca, né? Professora, e o que isso influencia, né? Isso influencia não só na vida do animal, mas isso também vai influenciar na questão da produção, inclusive agrária, né? Na forma que as pessoas vão plantar milho, soja, sorgo, feijão, isso tudo vai ser modificado. Por quê? Porque naqueles meses que o produtor rural ele plantava determinados tipos de leguminosa e que ele tinha absoluta certeza que ia chover e que ele ia ter uma colheita X, se ele fizer a mesma coisa nesses mesmos meses agora, ele não vai ter a mesma produção ou ele vai perder uma boa parte dela, né, de uma forma considerável. Então, quando a gente estuda clima, gente, esse é o papel do agrônomo, né? O agrônomo ele é quase um meteorologista por esse sentido, porque ele precisa entender bastante de clima, não só da produção, né, agrícola, mas ele tem que entender muito de clima para poder ter uma boa produção, e é por isso que hoje a gente tem engenheiros agrônomos que têm, inclusive, especializações, mestrados e doutorados em meteorologia para poder trabalhar bem no campo, naquele tanto que a safra brasileira tem, inclusive, duplicado, dobrado, né, a sua produção, como aconteceu no último ano, é porque também tem um meteorologista ali, ou quanto à especificidade desse engenheiro agrônomo é para isso, e também na produção animal, né, quando a gente consegue ter uma determinada fazenda que tem aí, uma que vocês conheçam que tenha muitas cabeças de gado, que seja a maior quantidade, digam aí, um certo valor. Estou esperando vocês dizerem. Professora, a pergunta travou. Foi o que você disse? A quantidade de animais que vocês tinham, assim, que vocês tinham conhecimento em uma determinada fazenda. Quantas mil cabeças de gado, por exemplo? Conta verdadeira, tá? Não conta de mentiroso.
umas 100 Eu mil ia cabeças de mentir gado? aqui, mas é melhor ficar quieta do que falar é mentira. Umas 100 mil cabeças de gado, será que tem? Eu acho que não. Não, né? Umas 50 mil, 10 mil. O que é que você acha? É muito ainda? Carlos é do ramo mais aí. Carlos, responde. Bora, Carlos. Carlos, Professor, eu acho que assim, a fazenda maior que tem aqui, se tiver muito, acho que 2.000 cabeças, o máximo estourando, na pronto. região, mais ou menos. Então, quando a gente tem uma quantidade dessa, né, de animais, a gente já entende que o ambiente, ele precisa estar adequado a esses animais, né? E quando a gente vê isso também, significa que se a gente tiver uma diferenciação na temperatura, uma variação climática ao longo do tempo, e não houver uma adaptação para esses animais vão o quê? Sofrer de forma abrupta, né? E podem ter os prejuízos que a gente já citou aí. Então, isso tanto se refere para a produção agrícola, como se refere para a produção animal. Vocês precisam, como profissionais, estarem atentos a isso, aprenderem sobre isso, né? Obviamente, como vocês já estão tendo a oportunidade de aprender agora, e óbvio que ao estar no campo, aprender ainda mais, buscar informações, buscar dados, para que aquela instalação zootécnica ela seja a melhor adaptação possível para a aclimatação daquele animal, né? Quanto mais aclimatado o animal estiver, melhor adaptado ele será e a sua produção, obviamente, também será melhor, né? Então, se a gente tem aí uma quantidade dessas de animais, né, como vocês citaram há pouco, e o ambiente não for adequado em algum momento, ou diariamente, está se tendo prejuízo, né? E se essa variação não for estudada ao longo do tempo, a perda ainda vai ser maior, tá certo? E aí, mais dúvidas, questionamentos? Estou esperando aí. A minha parte agora está de boa. Deu para vocês compreenderem direitinho o que a gente conversou hoje? Sim. Deu sim. Beleza. Então, vamos lá. Vocês viram já que tem atividades já postas para vocês lá, né? Cada encontro tem atividades diferentes, tá certo? E aí, vocês têm até agora, acho que dia 31, né? Ainda tem um tempo considerável para fazer essas atividades, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma necessidade de perguntar alguma coisa, de questionar, vocês podem fazer através do fórum, tá bom? E a gente vai tirando as dúvidas por lá. E se for algo que vocês necessitem retirar dúvida, podem mandar também mensagem pelo WhatsApp, não tem problema não. Eu atendo todos os meus alunos por lá também. Na última aula eu deixei o número, né? Aí com o pessoal da turma, acho que a Ana estava, né, Ana, no nosso último encontro. Eu passei o meu contato. Professora, estava assim. Aí o que acontece? É porque o Christian, que é o administrador do grupo, e ele trocou de número, eu não estou conseguindo falar com ele. Eu até tentei falar com outros colegas para ver se entra em contato com ele. Ele não te adicionou ainda, viu? Não, certo, não tem problema não, Ana. Assim, eu deixei o contato, né, porque quando coloca no grupo, a gente consegue avisar mais próximo, né, o momento da aula, mas enfim, não tem problema não, tá certo? Quando for colocado, e se for colocar, tudo bem. Se não, a gente também tem o nosso contato via fórum, que a gente consegue conversar da mesma forma, tá bom? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida ou a gente pode ir encerrando por aqui hoje? Por mim, pode encerrar. Tá. Por mim também. Professora, vai ter outra aula ou essa é a última? Bom, Ellen, eu estou ainda para conversar com o professor Marcos, né? Ele teve uns problemas pessoais. Esse módulo já seria meu, né? Mas o Marcos queria já, tipo, pegar uma parte introdutória dentro desse módulo, que eu não sei se ele vai ter como fazê-lo, porque ele teve um problema familiar, né?
e ele estava impossibilitado realmente de trabalhar. Então, eu não sei se ele vai ter tempo hábil de ainda colocar alguma coisa de material para vocês até o dia 31, tá certo? Se ele não conseguir, o próximo módulo vai ser com ele vai trabalhar, acho que instalações zootécnicas com vocês e outras questões de bem-estar animal também, tá bom? É por isso que eu já falei sobre clima hoje, os tipos climáticos, e, para além disso, já dei um pouco de introdução de instalação zootécnica para vocês já se ambientarem para a aula que vai ser ministrada por ele, tá certo? Eu não sei se eu vou estar no próximo módulo com vocês, mas a gente ainda se vê daqui para o final das nossas aulas, tá bom? Eu não sei, de fato, se ele vai conseguir deixar alguma coisa para vocês agora, senão vocês precisam estudar bem esse conteúdo, porque ele vai ser bem importante para o que ele vai ministrar a seguir, tá certo? Eu só sei que esse nosso módulo vai até o dia 31, tá bom? Ok. Mais alguém? Não, tudo tranquilo aqui. Então, a gente pode ir encerrando, não é isso? Sim. Ótimo, pessoal. Eu vou colocar a gravação mais tarde, certo? Lá no Moodle, para os colegas que não tiveram a oportunidade de assistir hoje, tá certo? Por gentileza, informem lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês, só mais tarde, porque como demora um pouquinho para receber no e-mail e depois para baixar e subir para o YouTube, aí eu espero que o pessoal tenha só um pouquinho de paciência, mas até a noite já vai estar colocado lá, tá certo? Certo.